Sim, tá. Então vamos começar a gravação da nossa aula hoje para trazer uma pequena revisão, né, sobre quais são os conteúdos assim mais essenciais, digamos, né, que nós trabalhamos durante esse semestre e que serão contemplados então nessa nossa atividade avaliativa final da disciplina de saberes e formação continuada. Eu sou a prof. Vanessa Mariani, então, que acompanhei vocês, né, em alguns semestres desse curso e em especial agora nessa última disciplina. Vamos lá, então. Começamos, então, resgatando um pouquinho, né, nas nossas memórias, né, independente de qual autor a gente tome como base, né, que a gente tenha como referência, e nós estudamos alguns aqui na nossa disciplina, como Tardif, Borges, Pimenta, Novo, Achon, né? Então, mesmo ultrapassando Freire, ultrapassando as barreiras da pessoa em si, do estudioso em si, né? Eu pergunto para vocês, quais serão os saberes realmente necessários para a docência? Vocês que chegam agora, então, no 8º semestre do curso de matemática, né? Que necessidade vocês sentem desse saber? Estando em sala de aula, realizando as práticas de estágio, né? Agora um estágio já em loco, no campo escolar realmente, não mais um estágio remoto. Como vocês percebem a necessidade desses saberes? O que será realmente que nos fundamenta enquanto prática? Quais habilidades, quais conhecimentos nós docentes precisamos ter nessa tarefa, né? Da docência, do fazer pedagógico, né, do construir, do possibilitar, do mediar essa construção do conhecimento. E eu trago essa imagem, na aula passada eu trouxe algumas imagens que se referiam mais a cada uma das abordagens, né? Agora eu busquei uma imagem aqui da internet mesmo, que traga uma visão um pouco mais ampla, tentando já despersonificar de cada autor que nós trabalhamos, né? Então, o que a gente pode ver aqui nessa imagem que seriam relacionados aos saberes, né, que nós estudamos? Então, o saber do conhecimento, né? A importância do saber, do conhecer, do conhecimento específico, disciplinar, do conhecimento pedagógico, o quanto é importante, do conhecimento de mundo, né? Que esse eu acredito que seja aquele que mais gerencia a nossa prática. O como é importante o professor estar, né, relacionado, voltado, consciente e interagindo sempre com o mundo, com a sociedade, com a economia, com tudo que circunda o ambiente escolar. Porque a escola ela não é uma ilha, né? Ela está inserida numa sociedade, num modelo econômico, né? Então nós precisamos estar sempre conscientes, alicerçados nisso, para a gente tomar como base, então, nessas práticas, né? O saber científico, a pesquisa, né? O professor pesquisador, que a Pimenta fala muito também, né? A questão da informática, da tecnologia, das evoluções, né? O lado, então, também mais estudioso, mais teórico, a abordagem criativa, que é tão necessária também para que o professor consiga construir essa sua prática, consiga, então, atender às necessidades desse mundo, né, da aprendizagem, desse mundo que é a escola e que é tão importante para o nosso processo formativo. E o que eu achei interessante também nessa imagem aqui é que, ao mesmo tempo em que o professor está pensando, né, sendo, digamos, pertencendo a essa rede de relações, de saberes que circundam aqui, né, a mente dele, o corpo dele, ele também está num processo, né, significado aqui por livros ou por degraus mesmo, se a gente quiser pensar, que é um processo evolutivo, né? Ele está em constante conhecimento, em constante construção desse conhecimento, aliado muito também à questão da nossa segunda parte da disciplina, que fala da questão, a primeira parte fala da questão da formação inicial, e a segunda parte da nossa disciplina, ela foca na questão da formação continuada, né? Da necessidade, então, de nós pensarmos em ações, de nós termos, né, enquanto professores, enquanto docentes, essa postura de, ao longo da nossa carreira docente, estar sempre disposto à aprendizagem, né? Sempre disposto a aprender, a interagir, a descobrir novas teorias que vão surgindo, novos conhecimentos, a refletir sobre a nossa prática e ressignificar ela a cada dia, de acordo com a realidade dos nossos alunos.
né? Então a gente entra nos autores, né, os últimos que nós estudamos ali, que fazem muito essa alusão a essa prática reflexiva, a essa reformulação da prática, a essa construção de uma prática coletiva, participativa, contextualizada, né? Que vai trazer então também mais elementos identitários ao professor. Aqui, como eu trouxe na aula passada e resgatando um pouquinho também, né? A ideia dos saberes, então, que perpassa os livros, né, de Paulo Freire, aqui em especial a obra Pedagogia da Autonomia, né, aonde Freire, né, nos ensina através de todas as suas referências, as suas produções, né, literárias, científicas que ele trouxe para nós, então, a questão dos saberes que o professor precisa ter, o professor pesquisador, crítico, né, com metodologias adaptadas, o professor que tenha o respeito, né, pelo aluno, pelo conhecimento do aluno, que tenha uma apreciação e que desenvolva uma apreciação estética e ética nesses alunos, que tenha um respeito e um reconhecimento pelo meio cultural do aluno, né, pela contextualização, por aquele lugar, por aquela cultura escolar que o aluno pertence, né, e também comunitária. E focando também na questão, né, da criticidade, da novidade, da criação, da criatividade. Né, o quanto esses saberes são necessários a cada aula que a gente dá. E daí a gente para pensar, né, mas a matemática, será que a matemática ela é sempre igual ou ela evolui também? As metodologias precisam evoluir, né? A aplicação do conhecimento matemático, ela precisa acompanhar, né, os problemas cotidianos que as pessoas têm hoje. Não são os mesmos de quando, né, a matemática foi desenvolvida ou foi criada, é outro contexto, né? Por isso que é tão necessário a gente parar e pensar sempre, bom, eu tenho que trabalhar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara foi construída há quanto tempo atrás? Qual era o contexto de criação? Mas e como que hoje eu vou contextualizar essa abordagem da fórmula de Bhaskara para os meus alunos? Como é que eu vou tentar trazer isso, né, para um âmbito mais concreto e mais contextualizado, em que ele vá conseguir relacionar e tentar entender de forma mais significativa esse saber? Seguimos então daí com Tardif, que foi um autor em que nós mais, né, nos estendemos nas nossas leituras aqui, fizemos quase a leitura de quase todo o livro dele, né? E que traz, então, para nós os 4 saberes ali tão importantes para o desenvolvimento da prática profissional, né? Então, ele vem, né, inicia com os saberes profissionais, que é aquele saber sábio produzidos pelos teóricos, abordados nas licenciaturas, que seriam a formação pedagógica do professor, né? Aquele campo do conhecimento mais teórico. Depois a questão dos saberes disciplinares, o saber específico da área de conhecimento de vocês, né? Aquele recorte então especial que vocês têm que ter aqui nessa realidade, né, na formação de vocês no campo matemático. Os saberes profissionais, eles se referem ao campo pedagógico, os disciplinares ao campo matemático. Os saberes curriculares seriam os saberes voltados para a prática escolar, para a organização da escola. E daí a gente pode pensar no aparato de legislações, de normatizações, né, que regram esse ambiente escolar. E os saberes experienciais, então, aquele saber prático produzido por meio de todas as nossas práticas pedagógicas. Lembrando que práticas não são só práticas, né? Práticas é aquela ação evolutiva de desenvolver o planejamento, né? Produzir o planejamento, desenvolver a aula e repensar sobre aquilo que a gente fez, né? Reavaliar, redimensionar, tentar proporcionar através do nosso processo educativo uma ação transformadora da realidade dos nossos alunos. A prática está muito voltada para o processo de emancipação e de desenvolvimento dos sujeitos. Também trabalhamos, então, com um texto da Cecília Borges, né, que fez, então, um resgate de alguns autores que também trazem a questão dos saberes, né, que também se afinam nas propostas de Tardif, né, que foram Schumann, Martin e Gautier, né, que também a Borges, então, faz esse resgate na abordagem de cada um deles e que trouxe, então, elementos para a disciplina. Passamos, então, para os estudos com a Selma Garrido Pimenta, né, uma autora
muito importante, que nós continuamos estudando, que tem inúmeras produções, inclusive sobre o campo de estágio. Acredito que vocês tenham lido alguns deles, alguns livros dela, né, nas práticas de estágio, e que se preocupa muito também com a questão da praxis docente, com a questão da pesquisa enquanto princípio educativo, né, do estágio como uma forma, né, de desenvolvimento do professor pesquisador, o que é também um saber docente, né, esse professor ser pesquisador da sua prática. O professor ele não pode estar alienado, né, simplesmente sendo um reprodutor de aulas, um aplicador de um livro didático ou de algum material elaborado por outros, né. A Pimenta destaca muito que é importante que o professor tenha sempre a ciência de que a educação é um ato político, a educação é um ato intencional, e tudo que nós levamos para a sala de aula, né, tem por trás dela algum tipo de ideologia, algum tipo de contexto que nós estamos apresentando para os alunos, né? Por isso é tão importante a gente fazer essa seleção, essa construção da nossa prática, né? Alicerçado nas nossas convicções teóricas, nos nossos conhecimentos teóricos e metodológicos. Tá? E a partir disso, então, implementar as nossas aulas com esse olhar de professor pesquisador. Esse professor que, ao mesmo tempo que está desenvolvendo conhecimento em sala de aula, está pesquisando a aprendizagem que esse aluno está tendo, está investigando o impacto que essas duas aulas estão causando, estão gerando, né, na aprendizagem dos seus alunos e redimensionando, então, também a sua prática, caso, então, ela não esteja sendo exitosa, né, ela não esteja, então, atingindo um patamar, digamos que planejado ou intencionalizado através dos objetivos didáticos. Também a Pimenta destaca muito a questão da profissionalização, né? Que ela inclui e articula uma formação tanto inicial quanto continuada, esse ingresso, né, de vocês, nosso, né, na carreira docente, esse pertencimento, então, a um quadro de professores, né, que a gente vai ver o quanto a gente aprende não só, e vocês já vivenciaram, acho que muito disso na própria questão de estágio, o processo formativo, a formação continuada, ela não acontece só através de cursos institucionalizados nas escolas, né, ela acontece também no próprio ambiente, no fazer pedagógico, na sala dos professores, em todas as situações que nós nos deparamos, em que nós nos socializamos, interagimos com outros colegas, né? As condições de trabalho em que nós somos, então, submetidos, a permanência e o próprio desenvolvimento pessoal. Todos esses aspectos, eles influenciam muito na questão, né, da nossa profissionalização docente. Pimenta também destaca, né, enfatiza que é necessário que o professor tenha um amplo conhecimento do contexto social e político que envolve o ensino dentro e fora da sala de aula. Ele deve olhar para a realidade em que vivem os alunos, para que essas crianças e adolescentes o que eles sabem e trazem consigo para uma aula. Então, era lá pensando naquela primeira imagem, né, era o mundo que está em cima, né, da cabeça daquele professor. Nós precisamos sim, não estar somente, digamos, focados na área matemática, somente focados na área pedagógica. Nós precisamos conhecer o todo, nós precisamos conhecer a realidade dos nossos alunos. É difícil conhecer a realidade dos nossos alunos? Pensando num contexto de professor de matemática, que muitas vezes tem 300, 200 alunos por ano, né? Porque a gente sabe que vocês pegam turmas grandes e uma grande quantidade de turmas, por ser áreas do conhecimento, né? A gente sabe que é difícil conhecer cada um na sua singularidade, mas nós precisamos usar os espaços docentes, os espaços da escola para realizar esse conhecimento. A gente não conhece ele só dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula é uma oportunidade, mas a gente conhece eles no recreio, na chegada, na saída. Nós conhecemos eles nos conselhos escolares, né? Que é um espaço muito rico de possibilidades dessa interação docente
né, entre os docentes e também com os representantes de turmas ou alguns alunos que às vezes fazem parte, né, desse movimento, desse espaço, né, de dialogicidade e também de gestão democrática que acontece dentro das escolas, né? Então, em todos esses espaços, em todas essas oportunidades, a gente vai conhecendo, vai se inteirando sobre a realidade desses alunos. E tenho certeza que o conhecimento dessa realidade vai fazer com que a gente entenda muito, né, do que ele nos apresenta em aula. O aluno agressivo, o aluno rebelde, o aluno tímido, né? O aluno que nunca perguntou nada porque talvez, né, não tenha noção nem inicial daquilo que a gente esteja abordando. Não é só ali na sala de aula que ele vai externar isso, né? Não é só naquele momento que ele vai nos comunicar quem ele realmente é. Nós vamos ter que estar investigando, inclusive junto com a gestão pedagógica da nossa escola, com a equipe diretiva e com a equipe da gestão, né, pedagógica, para que a gente consiga, então, mais elementos para esse conhecimento da realidade que a Selma Garrido Pimenta destaca tanto. Em relação à formação continuada, então, né, nós trabalhamos sobre os autores Novoa, Achon e Bernon. O que Novoa destaca muito para nós, né? Eu trouxe aqui elementos bem pincelados de todos aqueles textos que a gente leu e dos slides que eu já tinha passado para vocês, então, já tinha disponibilizado lá, que sintetizam um pouquinho das principais ideias sobre cada um deles. Como vocês viram nos slides, qualquer um deles, né, os três, tem várias obras ali, então tem um acervo de obras bem interessantes, cada uma também representa, as obras deles trazem muito a ideia, né, do aprofundamento que eles foram tendo ao longo da vida deles e das escritas que eles, né, que eles estão tendo, né, sobre os processos educacionais, sobre os processos formativos, em especial na formação continuada. Então, há também uma evolução e uma mudança, né, nesses aspectos. Mas como que a gente poderia, então, aqui, em poucas palavras, destacar a essência de cada um deles, né? Sempre que a gente pensar em Novoa, né, a gente tem que pensar na tríade escolas, né, escola, instituição escolar, chão da escola, porque Novoa trabalha com o chão da escola, né? Então, chão da escola, profissão docente e universidade. Ele sempre vai estar trazendo esse processo de conhecimento, de construção continuada do conhecimento, de formação do profissional docente a partir dessa tríade, desses três eixos aqui. Então, para ele, o professor se forma dentro desses três aspectos. E a universidade tem que estar, sim, né, presente dentro das escolas, mobilizando essa formação docente. Então, Novoa defende uma formação de professores construída dentro da sua profissão. Isso é baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, a qual tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais experientes e reconhecidos. Então, Novoa também nas suas obras, ele faz muito esse destaque, né, dessa formação no interior da escola, mobilizada pelas universidades, né, fomentando essa formação, essa profissão docente ali, essa reflexão sobre a profissão docente, e que os professores mais antigos têm bagagens de conhecimento muito grande e que eles precisam ser valorizados e eles precisam ter espaços de compartilhamento dentro desse ambiente escolar para uma construção coletiva. O que mais que Novoa traz para nós? Também ele traz algumas dimensões bem fundamentais em relação à identidade docente, né, que vale a pena a gente destacar aqui. Então, primeiramente, né, a identidade é um lugar de lutas e conflitos. É um espaço de construção de maneiras de ser e estar na sua profissão. Então, a gente sabe que nós somos seres individuais, que nós temos diferentes processos formativos, que nós somos diferentes na nossa essência, que nós vamos nos tornando diferentes por tudo que nos constrói como pessoa, como ser humano, e que em alguns momentos nós temos uma oportunidade de aprendizagem parecida com alguns, parecida com outros, né? Mas que a gente vai captar elementos diferenciados. Então, a escola é sim um lugar, né, de lutar e de ter conflitos pedagógicos, conflitos conceituais, conflitos teóricos,
né, conflitos políticos enquanto política no âmbito maior e não no âmbito de política partidária, claro. Mas a escola é esse lugar de disputa, o currículo também é um lugar de disputa. E o fazer pedagógico se constitui assim. Mas a gente tem que lembrar e tem que ter muito presente de que essas disputas, elas devem permanecer e devem acontecer no campo teórico, né? E jamais no campo físico também, né? Ele destaca, então, 3 dimensões fundamentais para o desenvolvimento da identidade docente, tanto o campo pessoal, profissional e institucional. A identidade docente é uma construção que permeia a vida profissional, desde o momento da escolha da profissão, passando, então, pela formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais onde se pode desenvolver a profissão, o que lhe confere então, uma dimensão, né, específica de tempo e de espaço, tá? Vamos para Donald Schoen, então, né? O que o Schoen traz para nós, né? Schoen fala muito nos processos reflexivos, né? Que se desenvolvem, que se efetivam através de uma prática reflexiva do professor. E essa prática reflexiva, ela aconteceu, né, para vocês, tanto nesse processo de formação inicial, como também vai começar a acontecer agora a partir do processo de formação continuada. Né? E essa reflexão, para Donald Schoen, ela não pode se restringir somente à reflexão de práticas individuais. Ela tem que partir para o âmbito coletivo, né? Para o âmbito da escola enquanto instituição, enquanto espaço, né, de construção de propostas coletivas para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, ele escreve sobre os profissionais reflexivos. E em relação a isso, pode-se afirmar que é necessário incrementar a prática reflexiva desde a formação inicial, nos espaços, então, tanto de supervisão, na formação contínua dos docentes, através do trabalho dos professores, gestores, né, do coletivo, refletindo sobre as situações da escola, né? Então, todos os espaços são espaços para essa formação, para essa reflexão, para o desenvolvimento dessa prática reflexiva. Essa prática reflexiva, ela não se efetiva somente pelo aceitar, né? Ela se efetiva através do processo em que os professores pensam, planejam, aplicam, pensam e replanejam as suas ações. E chegamos, então, nas questões de Ibernon, né? O que Ibernon destaca para nós? Ele fala, então, de 5 grandes eixos da nossa atuação docente, né? Que são a reflexão sobre a nossa prática, né, o quanto é importante a gente estar refletindo diariamente, cotidianamente, sobre as aulas que a gente ministra, sobre as aulas que a gente planeja, sobre o impacto das nossas aulas nos nossos alunos. Eu não diria nem no resultado das avaliações, porque muitas vezes os professores fazem avaliações pontuais, né, em alguns momentos específicos da disciplina. Estou falando sobre o impacto diário, cotidiano da nossa fala, das atividades, das metodologias que a gente desenvolve com os nossos alunos. Também ele enfoca no eixo 2, né, a questão da ênfase na troca de experiências com os pares. O quanto a escola precisa ser um espaço de construção coletiva, o quanto os professores precisam ter tempo e espaço para pensar juntos, para trocar experiências. E isso também a gente pensa muito na questão dos alunos, né? Aqui Bernon fala nessa troca de experiências entre pares para professores, mas a gente precisa focar também o quanto os alunos aprendem conversando juntos, estudando juntos, fazendo uma atividade em dupla, onde a gente escolhe as duplas, né? E que um tente ensinar para o outro num processo de monitoria, né? O quanto isso é significativo para a aprendizagem. É outra linguagem, é outra abordagem, né? Que provavelmente vai potencializar a aprendizagem desses alunos, com os professores também, né? O eixo 3, a articulação da formação através de um projeto de trabalho. Então, articular, fazer currículo integrado, promover situações interdisciplinares, né? Em que a gente consiga, então, trazer propostas inovadoras, articuladas com uma visão de mundo mais ampla para os alunos. Infelizmente, quando a gente partiu para a disciplinarização do conhecimento, para esse recorte que a gente faz, né, nas disciplinas, nas áreas do conhecimento, nós fomos, então, fragmentando.
E o conhecimento no mundo, ele se apresenta de forma complexa e integrada. Então, essa articulação através de projetos de trabalho, nada mais é do que reintegrar, né, o conhecimento, reintegrar essa fragmentação que nós fizemos enquanto áreas do conhecimento, para mostrar para os alunos que o conhecimento está aí no mundo de forma integrada e que às vezes eles não conseguem, então, visualizar. O quarto aspecto, a união das práticas profissionais às práticas sociais, né? E o quinto, então, é essa inserção coletiva da instituição educativa, essa retomada, então, né, da ideia da escola enquanto coletividade e não da escola enquanto sujeitos individuais que correm por aqueles espaços, que ministram as suas aulas e que somem de lá. Né? E pensando daí, nós pensamos na questão da própria organização pedagógica, né? Relembrar que o projeto político-pedagógico, ela é uma construção coletiva, né? Ele deve ser uma construção coletiva que vai refletir, então, a identidade da escola, a cultura escolar, os objetivos que aquela instituição, né, que aqueles professores, que aquela comunidade escolar determina para os seus sujeitos, né? E isso é muito importante e chega, então, dentro dessa ênfase, dessa inserção coletiva dentro da instituição. Certo? Então, esses eram alguns aspectos que eu queria relembrar a vocês para a realização da prova, que vai ser no sábado, tá? Então, lembrando aqui no final algumas datas importantes, a nossa avaliação é sábado, dia 3, no polo de vocês. A substitutiva vai ser disponibilizada no dia 7 para aqueles que apresentarem o atestado. E o exame, caso alguém fique em exame, é ainda no dia 17 de junho. Certo? A avaliação de vocês, a prova, né? Ela já está elaborada, já está lá, guardadinha, escondida dentro do nosso sistema, tá? E ela tem, então, 8 questões, estou pensando. Ela tem peso 6 e ela tem 8 questões. Basicamente, são as questões, né, que eu já trabalhei com vocês nos questionários. Então, fiquem bem tranquilos, não é uma prova de consulta, é uma prova para ser realizada sem consulta, no polo, mas ela é uma prova bem acessível, que eu tenho certeza que se vocês estudaram os slides, né, se vocês responderam os questionários e agora ouviram essa fala rapidinha aqui, vocês vão conseguir fazer a prova bem tranquilos. Quanto ao horário, Alisson, desculpa, não sei te avisar, vou pedir para a Marília mandar um e-mail para vocês para confirmar o horário. Tá? Não sei o horário porque é uma organização do pessoal do apoio, não é nossa, dos docentes. A gente só tem que planejar a prova e disponibilizar no Moodle, né, com uma certa antecedência, mas a gente não sabe muito da aplicação. Mas eu vou encaminhar agora mesmo uma mensagem para a Marília, que é a tutora de vocês, pedir para ela confirmar com a Laís qual o horário, né, que ela vai ser disponibilizada nos polos para vocês. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo para mim, sem dúvidas por enquanto. Perfeito. Então, eu vou finalizando. Pode falar, Ângela. Não, para mim também. Tá. Obrigada. Eu gostaria, pois é, agora de desejar para vocês, então, muito sucesso, parabéns, né? Parabéns a todos, terminando o curso, é um sucesso, é uma conquista, é uma vitória de vocês, tá? Parabéns, celebrem, comemorem bastante e sejam ótimos professores, tá bom? Desejo sucesso e desejo encontrá-los agora como colegas, né, pelas escolas do nosso Rio Grande do Sul, porque sei que vocês são de lugares, né, bem diferentes. Alguns são aqui da minha Santiago, né, mas outros são de outros lugares. Então, desejo encontrá-los por aí enquanto colegas de profissão. Sucesso para vocês e qualquer coisa ainda que tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, estou à disposição de todos vocês. Foi um prazer trabalhar com vocês, foi um prazer trabalhar dentro desse processo formativo que para mim foi novo, né? A primeira vez que eu trabalhei nas modalidades de formação à distância, gostei muito e consegui perceber o quanto para muitos de vocês esse processo foi realmente significativo, trouxe aprendizagem sim, e tenho certeza, inclusive pelo conceito que o MEC, né, atribuiu ao nosso curso aqui, que vocês vão ser excelentes profissionais, tá bom? O mundo das escolas está aí esperando vocês, certo?
Obrigada, muito obrigada. Um abração e sucesso. Tchauzinho, boa noite.